logo depois da eleição, quando teve o dia 8, e começaram-se as prisões de todo mundo, e o Bolsonaro estava enfraquecido, ninguém defendia o Bolsonaro, toda a base estava em silêncio, porque todo mundo estava com medo de ser preso. Foi preso o Anderson Torres, acho que até o governador de Goiás, que tinha sido preso, se eu não me engano. Assim, um monte de gente estava começando a ser presa logo depois, nos primeiros 6 meses. Eu, naquele momento, ainda fazia análises renais, né, com o Renan. Eu falava, esse era o momento de prender o Bolsonaro. Se vocês queriam prender o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro e vai prender o Bolsonaro. As informações que todo mundo tem é que o Bolsonaro vai ser preso de uma forma ou de outra. Ok? Mas então você escolheria o momento certo, você faria todo o aparato para prender o Bolsonaro naquele momento. Correto? Mas não foi isso que aconteceu. Eu discordo, e ano passado. Ok, não foi isso que aconteceu. O ano de 2023, eu tava numa live com o Renan Santos, inclusive no MBL News, e eu falei, foi um ano muito positivo pro Bolsonaro, pro campo político bolsonarista. Eles ficaram próximos do 2024, né, no caso. Ficaram próximos da família Trump. O Bolsonaro começou a recuperar o prestígio do ano anterior, né, 2023. E foi um ano bom pro Bolsonaro, ano passado. E as denúncias que começaram a sair contra Bolsonaro de joias, elas foram enfraquecidas porque o próprio Lula também estava ficando com as joias. Você lembra que a denúncia meio que todo mundo colocou deixa quieto, o Lula também tá pegando as coisas aqui. Então, essa denúncia ninguém ligou. Ninguém ligou. Veio a denúncia dos kits pretos, ninguém levou muito a sério. E Bolsonaro foi se construindo novamente, o campo bolsonarista foi se reconstruindo, e a gente encerrou o ano com o Lula, assim, muito, muito em queda, encerrou ano passado. O Lula, assim, a imagem do Lula está sendo destruída a todo momento, a ponto agora, no começo do ano, teve essa pesquisa aí de popularidade, a menor popularidade da história, né, de todos os governos Lula. Enfim, o que acontece agora? Agora o jogo começou a ser jogado de verdade. É o ano que eles precisavam fazer alguma coisa, porque ano passado a preocupação do STF era que Bolsonaro iria ter a maioria no Senado ano que vem, e ele provavelmente vai ter a maioria no Senado ano que vem. Eles estavam tentando de toda forma achar alguma maneira de impedir isso. Não era segredo para ninguém. A gente teve a discussão do PL das fake news, que era uma forma de eles impedir isso. Eles demoraram também para colocar isso, porque a gente no Congresso isso não passou, isso no STF demorou, foi pedido vistas e agora entrou um governo Trump, isso complicou demais essa linha de ação do STF, de todo. Eu não vou falar consórcio, porque o Renan vai ficar bravo se eu falar consórcio, porque eu gosto de falar consórcio porque o próprio Genuíno fala consórcio, né? Mas não é um consórcio, é esse acordo entre STF, elites, imprensa e tal. O acordão com o Supremo com tudo. Com o Supremo com tudo. Pois bem, outra forma que eles estavam querendo era mudar, através do TSE, mudar para você votar em um senador. Mas não, assim, se fazer as contas por cima, você vai ver que não vai adiantar. O Bolsonaro vai ainda ter a maioria no Senado. E o que aconteceu esse começo de ano? Eles realmente esperavam, saiu notícias na semana passada que eles esperavam que essa denúncia da PGR iria trazer fatos novos, ia ser uma bomba no colo do Bolsonaro e eles iam recuperar o prestígio e eles iam começar na frente esse ano nessa guerra contra o bolsonarismo. Bom, a denúncia veio. Ontem eu estava aqui numa discussão com o professor Ricardo Almeida e eu falei, olha, se a denúncia for fraca, isso fortalece Jair Bolsonaro. A denúncia veio e a denúncia foi fraca. O Renan fala que não, a denúncia foi fraca. Porque assim, uma coisa Espectro, outra coisa Deiro. Que o Bolsonaro queria o golpe, todo mundo sabe. Ele sabe, todo mundo sabe. Os bolsonaristas queriam o golpe, todo mundo sabe. Só que agora não é mais uma questão de você saber que isso aconteceu ou não. Já virou um julgamento político. Quando eles não prenderam com todas as informações que eles já tinham lá no começo, quando eles não atuaram para prender o Jair Bolsonaro, desde então virou um julgamento político. E no julgamento político
você depende não só do que está no processo, você depende também do ânimo dos mercados, do ânimo da população, do ânimo das elites. Correto? Veio essa denúncia ontem do Jair Bolsonaro, não trouxe nada de novo. Não tem nada. Não tem nada de novo. Isso deu uma brochada em todo mundo que estava esperando alguma coisa, uma bomba cair. Porque é o seguinte... Tô parecendo o papagaio do Junito, mas eu concordo plenamente contigo. Papagaio de pirata do Junito, mas cabe muito bem esse teu posicionamento, porque deixou de ser uma análise baseada em evidências rigorosas, investigativas, etc., para se tornar um julgamento político acima de tudo. Logo, se é julgamento político, portanto, depende mais das forças da população, realmente, dos outros envolvidos, do que de fato a investigação, mas enfim. Pessoal, a gente está no Brasil. A gente está no Brasil. Todo julgamento de qualquer figura pública de relevância no Brasil é político. Convenhamos. Vamos lá. Que julgamento, né, de grande figura não teve